Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, tivemos uma vitória parcial, e eu digo parcial porque o que nós queríamos era ter derrubado mesmo esse projeto, né? Ter vencido ele no voto. Mas infelizmente a covardia da esquerda, né? Você vê o absurdo que é, família, porque os caras votam pela urgência do projeto. Não tem que ser votado urgentemente, beleza. Marca para terça-feira, dia 2/5/2023. Chega no dia, percebem que vão perder. Porque o Google falou, o Meta falou, que é a empresa que administra Facebook, WhatsApp, Instagram, né? As grandes plataformas, Twitter, todas ficaram contra. Fizeram seus avisos, né? Colocou lá um linkzinho para você ver, né? O depoimento. O que é que eles fazem? Primeiro, proibir o Google e as outras plataformas de expressarem a sua própria opinião, alegando que isso era publicidade. Meu irmão, como é que eu tenho, por exemplo, esse canal aqui? Aí eu digo, o governo do Lula não presta. Não, o Davi tá usando publicidade pra atacar o governo. Cara, eu fiz o canal. Vocês se inscreveram porque gostam de ouvir a minha opinião, o que eu tenho pra falar. Como é que eu tô fazendo publicidade negativa pro governo? É a mesma coisa as plataformas. Tem um projeto que vai mexer na forma que essas plataformas trabalham. Alexandre de Moraes vai, tira a opinião de todos, né? E isso é bem feito e eu vou dizer por quê. Multa os caras em R$150 mil por hora, caso as plataformas não tirassem os links, as suas opiniões, né? Elas seriam multadas em R$150 mil a hora, então eles tiraram, o Google pelo menos tirou. E agora serão forçadas a partir de agora, que é esse o ponto desse vídeo, por isso é que eu estou fazendo. A partir de agora serão forçadas a divulgar os pontos positivos desse projeto, que é o começo da ditadura no Brasil, não é outra coisa a não ser isso. E aí o ponto que eu destaquei aqui, por que é bem feito que aconteça isso com as plataformas? Só não é bem feito porque vai afetar todos nós, mas se fosse só elas eu fazia questão que acontecesse. O ruim é que a gente sabe que o nosso país vai por água abaixo de vez, se isso acontecer, né? Então por a gente estar nesse barco, a gente não pode simplesmente torcer para que isso aconteça. Muito pelo contrário, a gente tem que lutar e muito para que não aconteça. Mas, falando assim de forma poética, a própria plataforma vem censurando as opiniões legítimas há tempos. Até entendo que seja por forçação de barra do sistema, né? Mas eles vêm fazendo isso há tempos. E comer a pala da esquerda. Que pala é essa, Davi? Que gíria é essa? É a gíria de matuto, né? Mas qual foi a pala da esquerda? O que é que eles falaram? Olha, os canais de direita têm mais views, mais likes, mais curtida do que os nossos. Vocês precisam divulgar mais os nossos, recomendar mais os nossos, porque eles estão na vantagem. Mas os canais de direita tinham essa vantagem porque vocês próprios preferem eles. Porque a maioria do cidadão brasileiro é conservador e é cristão. E como vê alguns desses valores sendo enaltecidos lá, as pessoas preferem, apesar de tudo que acontece também de errado, preferem ouvir ainda essas opiniões. Então é lógico que os canais cresceram. A esquerda não satisfeita, como não dá para debater, eles não lutam no ramo das ideias, eles lutam, como eu já disse a vocês, inclusive eu fiz uma live no canal 1, tentei fazer nesse canal, não foi liberado, esse canal aqui eu não sabia, não sei porquê, mas ele não tem permissão de fazer live, então eu fiz no canal 1 e vou fazer sempre no canal 1, certo? Beleza, tá lá, inclusive, se vocês quiserem ver, Encarando o Sobrenatural. Isso aqui é o Encarando o Sobrenatural oficial, né? Tem o canal 1. Então tentei fazer a live e não consegui. Então, continuando aqui o raciocínio. Não dava pra debater, né? Não ganha no argumento, nunca ganharam nada no argumento. Então os caras vão lá e convencem as plataformas a divulgar mais esses canais de esquerda, que estão crescendo pra caramba, né? Principalmente o da mídia também, né? Eles também entraram nessa, não, tem que ajudar a informação verdadeira. Aí você digita um tema, aparece lá todas as primeiras mídias podres, né? A mídia grande, pra depois vir os nossos vídeos, né? Beleza. Apesar de tudo isso, eles ainda não estão satisfeitos. Agora eles querem o dinheiro, mesmo que vocês não acessem o canal, as páginas, os sites deles. Eles ainda estão insatisfeitos. Eles querem nos banir mesmo, porque apesar de toda essa vantagem que eles têm, né? Você escuta a notícia lá, aqueles que ainda têm algum neurônio funcionando, vê a notícia lá e diz, rapaz, tem alguma coisa que não tá colando. Deixa eu ver aqui os outros caras o que é que estão falando. Aí cai aqui no meu canal, cai em outros canais que vocês gostam. E diz, ih, rapaz, eu também percebi isso. Eu acho que esse camarada tá no mínimo um pouco certo. E assim, a mídia vai perdendo credibilidade
porque as coisas vão acontecendo. Eu podia ficar aqui, né, comemorando com vocês, porque afinal de contas foi uma grande derrota para a Rede Globo. Se juntou toda a grande mídia, Bandeirantes, Globo, todos eles, porque eles iam ganhar muito dinheiro. Só a Globo era 280 milhões, né? Se juntou todos eles, ainda com alguns setores, como o STF, né, que obrigou as plataformas a tirar, sobre multa de 150 mil reais a hora, a sua própria opinião, e mesmo assim estava tudo certo para os deputados votarem contra a PL. Aí eles pediram arrego, né? Só que eu vou trazer aqui para vocês um deputado de direita, o Gustavo Gaia, que independente, irmão, se você gosta do cara, se não gosta, escuta o que o cara tem a dizer de bom, tá certo? Vamos parar com essa de estar rotulando as pessoas. Se o cara vem com uma boa proposta, se o cara tá falando a verdade, pelo menos nessa estamos com o cara. E o que ele vai dizer aí não é nada mais, nada menos do que a absoluta verdade, a dura realidade, que esses caras não desistem e vão tentar de outra maneira nos apunhalar todos nós pelas costas. Eu até falei isso lá na live, antes de ouvir a opinião do cara lá, junto com vocês, quem estava acompanhando viu. Eu disse, gente, o que eles vão fazer é esperar cair um avião, acontecer algo grande no Brasil, algo que chame a atenção, como a queda de um avião, algo do tipo assim, só um exemplo, para na calada, na surtina, eles tentarem aprovar esse projeto, como seria se nós não tivéssemos prestado atenção. Agora, como houve essa grande repercussão, as plataformas também se defenderam, tentaram se defender, porque sabem que isso é o fim delas próprias. Eles foram derrotados, mas não foi uma derrota completa, né? No caso, eles fugiram da luta, fugiram da raia, saíram com o rabo entre as pernas, mas eles não desistem. Eles vão esperar para nos pegar literalmente de calças curtas. Mas vamos ver aí o que é que o cara falou e preste atenção para que você tenha uma segunda opinião. Davi, mas você falou isso aí, não sei, eu cheguei agora no canal. Então escuta outra pessoa falando, alguém que tá lá no meio, certo? E a gente já volta. Decisão. Arthur Lira decidiu, depois de ouvir os líderes e o relator do projeto, que é o Orlando Silva, que eles não vão votar hoje, não será votado hoje o PL 2630, o PL da censura. Agora eu vou te explicar por quê. A mobilização que nós fizemos ao longo dos últimos 7 dias esclareceu para a maior parte do parlamento e da população o quão perigoso, quão danoso esse PL é. E ajudou bastante também o fato das próprias plataformas terem divulgado a periculosidade, o grau de danoso que esse PL seria. Aí vem o problema. Por que não será votado hoje? Vou te explicar. Com a decisão do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino de proibir as plataformas de defenderem a si mesmos, de se posicionarem, a decisão do Flávio Dino, que obriga as plataformas a fazer propaganda a favor dessa PL, eles vão ter os dias necessários para reverter a opinião pública. Então a guerra está só começando. O sistema, a imprensa, o judiciário, agora as próprias plataformas serão obrigadas a pautar, a falar a favor do PL da censura. Do lado de cá, apenas nós tentamos esclarecer a verdade. Então, se nós trabalhamos muito até hoje, parabéns, conseguimos a maioria dos votos. Agora nós vamos ter que trabalhar muito mais de agora em diante, e essa é a verdade. Nós vamos ter que trabalhar com muito mais afinco, porque provavelmente na próxima semana ou em 2 semanas eles vão pautar novamente esse projeto, mas aí é que está a questão. Eles só vão pautar quando eles tiverem a certeza de que o projeto vai passar. A certeza. É assim que funciona essa democracia aqui dentro. Não é votado para que os parlamentares possam se posicionar de acordo com as suas convicções. Ele é pautado a partir da determinação prévia estabelecida da vitória ou não. Isso não está certo, isso está errado. Só que agora o Google não vai poder falar mais nada, Meta, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ninguém vai poder falar mais nada contra a censura e ainda serão obrigados a apoiar a censura nas suas próprias plataformas. Esse é o nível de democracia que nós temos agora no nosso país. A batalha não acabou, nós agora teremos um tempo mais para lutar, só que agora nós vamos lutar sem algumas das armas que nos ajudaram a impedir que esse PL fosse aprovado hoje. Regace as mangas, não terminou, trabalharemos em dobro, oremos bastante e vamos vencer no final. Um abraço. Só falou verdades o cara, goste você ou não. Como eu sei que sempre vai ter aqueles que vai dizer, mas eu não vou com a cara desse cara, não interessa, né? A cara do cara, interessa o que ele fala. Agora, como eu sei que tem gente assim, que pensa assim, que bate o pé e é desse jeito mesmo, eu vou trazer outro, né? Que jogou essas verdades na cara do Arthur Lira. Nem sei o nome do cara, mas tava vendo lá junto, né? Com
os inscritos. E eu destaquei esse trechinho aqui pra gente ver juntos. E eu quero que você preste o máximo de atenção também na cara lavada, inclusive, do Arthur Lira, que fica ali. Vai dizer o quê, se o cara só disse verdade? Vamos ver juntos aqui. A oposição prefere que o acordo seja mantido, possamos votar hoje. Já foi amplamente debatido. A grande verdade é que ninguém quer fazer novas alterações. Eles querem mais tempo para conseguir votos, oferecendo os 10 bilhões de emendas parlamentares que têm sido amplamente divulgados. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que esse debate está sendo utilizado de uma forma muito rasa. Falando a respeito de massacre de crianças, o projeto vai muito além disso. O projeto, inclusive, trata de direito autoral de artistas, de remuneração de empresas jornalísticas. E se esse mesmo ponto fosse aquele que eles quisessem que fosse aprovado, a questão de reprimir esses massacres de crianças nas escolas, deveríamos tratar somente dessa pauta e não de matérias estranhas que não tem nada a ver com o PL de desinformação. Por isso, queremos que ele possa ser votado hoje, senão... E como último orador. Presidente... Contra fatos, meu irmão, não há argumento. O Lula, a turma da esquerda, mandou dinheiro para Cuba para financiar um sistema de governo completamente ditador, como é o de Fidel Castro. Foi o de Fidel Castro e continua sendo lá até hoje, mesmo depois da partida dele para uma pior. Pode ter certeza, para uma pior. E é aquele tipo de cara que ele chama de amigo. É aquele cara ali que ele chama de companheiro, que ele acha que tem que mandar dinheiro brasileiro suado pra lá, pra financiar os caras. É aquela turma que, se você olhar aí os depoimentos do Lula, se vocês quiserem que eu traga, quando ele era mais jovem, eles dizendo, olha, pra implementar aqui o comunismo, a gente não pode fazer de uma vez, tem que ir fazendo aos poucos, e você vê que é assim. Você compra um carro, não pagou o documento, a polícia toma, se você não for lá recuperar em um tempo, ele é leiloado, é rifado. Você compra a casa, a mesma coisa, a dívida fica lá acumulando. Uma hora, eles executam essa dívida, tomam o seu bem. E a gente já vive num país com leis pra lá de duvidosas. Se você comprou, pagou, é seu. Mas não, eles te cobram a taxa, eu quero em cima, né? Como eu já falei, você compra uma terra hoje, não, eu vou abrir aqui um poço artesiano. Não, não pode não. Mas a terra é minha, entre aspas. É se eu deixar. Mas eu já paguei, mas é se eu deixar. Então tem uma série de coisas que você vê que já não vive num país democrático de verdade. Já tem uma série de coisas, porque a esquerda aqui sempre foi dominante, a verdade é essa. O movimento conservador, apesar de todos os infiltrados que tem nesse meio, ele está começando a nascer agora. E ele nunca nasceu antes, por quê? Porque quando tentou, por exemplo, com o Dr. Enéas, eles eliminavam como se fosse um câncer. Agora que você tem consciência das coisas. E quando eu digo você, eu digo nós todos, como um corpo, como uma mente que pensa. Eu vou colocar alguns trechos, porque eu sei que alguns sempre vão dizer, mas será que o Arthur Lira falou isso mesmo? Será que o Flávio Dino, né? Parece o Dino da Silva Sauro, o cara. E ele falando aí, literalmente, preste atenção que ele tá falando que as Big Techs não têm o direito de ter a sua opinião. Veja esse trechinho aí. Se nós abrirmos, nesse momento, a página do Google, nós vamos encontrar uma linha fina com a seguinte frase: o PL 2630 pode piorar ou prejudicar a sua internet. Isto é o quê, juridicamente? É um editorial? Mas eles dizem que não são empresas de comunicação, eles dizem que são plataformas de tecnologia. Quem faz é editorial é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto está. Então a primeira obrigação é sinalizar que aquilo é publicidade, para que os consumidores saibam que aquilo é uma publicidade de uma empresa. Como eu disse no começo do vídeo, eles querem classificar, né, a opinião de uma plataforma particular com propaganda, como se o Google estivesse pagando a ele mesmo, estivesse investindo, ó, investir aqui R$1 milhão para falar contra a PL. Não. Os caras são os donos, né? É como eu quiser aqui no canal falar alguma coisa, né, a respeito, contra ou a favor. Ninguém me pagou, não. Eu falei porque eu quis. E os caras são os donos da plataforma e não têm o direito de falar o que eles pensam, os diretores. Os caras tudo vão depor agora. Tem que depor lá, porque há suspeitas de estarem espalhando aí, né, desinformação. Isso é um absurdo. Agora,
volta de novo àquele primeiro ponto que eu destaquei no começo do vídeo. As plataformas, né, acharam bom fazer isso. Não, vamos lá, vamos apoiar os caras, vamos ajudar a eleger esse governo aí, né? Vamos censurar lives do outro candidato, né, que era presidente, agora não é mais. Vamos fazer tudo isso. Foram deixando isso acontecer. Agora, né, estão vendo o monstro que criaram. Porque é assim, meu irmão, que acontece. Fazer o bem, bem. Mas olha quem. Tu cria cobra, meu irmão, tu vai morrer picado. E esse monstrinho que foi criado, alimentado pelas próprias plataformas com essa historinha bonitinha, tá se mostrando agora. Que eles vão aprovar alguma coisa, vão, né? Vamos ficar de olho, vamos ficar unidos, meus irmãos, porque eles não desistem. Todos os projetos que têm a ver com a agenda, esse é um movimento global, entenda isso, eles não desistem. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Parabéns por enquanto para cada um de vocês que cobraram e bravamente tirou seu tempinho ali, entendeu que é muito melhor mandar um e-mail, que é muito melhor ficar na cola de um deputado do que depois, Deus que nos livre, precisar fazer muito mais coisas para ter liberdade, porque a liberdade, uma vez que ela é tomada, você não consegue mais com cartaz e flores recuperá-la. Então, que Deus nos permita nos conscientizar, ter sabedoria para entender o movimento, a situação que a gente passa hoje, né, para que cada um de modo pacífico, ordeiro, respeitoso, possa cobrar e ter os seus direitos garantidos por esses homens que recebem justamente para isso. Tá certo, meus irmãos? É isso. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!